Se estivéssemos falando de qualquer outro jogo, teoricamente poderíamos afirmar mais uma vez o Grêmio se complica fora de casa jogando contra times que lutam contra o rebaixamento. Mas é lógico que não ofenderemos o bom senso partindo desse princípio. Afinal, estamos falando de Grenal. Se você é gremista ou colorado, acredito não precisar de maiores explicações. Caso não seja, assista o vídeo até o final e entenda a diferença entre um jogo comum e o Grenal 440. E depois de uma semana turbulenta, totalmente diferente da sonhada pela torcida, diretoria, pela imprensa e pelos jogadores colorados, com derrotas para Atlético Mineiro no Beira-Rio, que colocou o time num tirinho de espingarda do Z4, a fatídica derrota para o Fluminense e a eliminação de uma Libertadores que eles já estavam com a faixa no peito, contando com a volta olímpica ainda no entrepernas traseiro do fiofó do Galinácio. Após tudo isso, o Internacional venceu o Grenal. Se eu dissesse que o resultado não me surpreendeu, estaria caindo na vala comum, pois estamos falando sobre o Grenal, onde qualquer resultado é resultado. Independente se um time está lá em cima, o outro está lá embaixo, Grenal é Grenal. Grenal não tem favorito, se favorito tivesse, Grenal não seria. Grenal é um caso à parte. É o jogo em que a torcida comemora a taça de nós somos melhores que eles. Só que eu posso dizer que esperava o resultado, e tenho testemunho de muitos, até mesmo colorados, que eu cheguei a comentar, que considerava o jogo sem previsão, mas se fosse escolher um favorito, esse favorito seria o Internacional. E o favoritismo acabou se confirmando. O Internacional venceu pelo que fez, e o Grêmio perdeu pelo que não fez. Colorado fez o que dele se esperava, e o Grêmio o que dele se temia. O Colorado de Cudê mostrou aquilo que dele se esperava. Intensidade e correria no primeiro tempo, dezenas de gols perdidos, de repente fazer um gol de saída, que também tem virado rotina, e no segundo tempo morrer. Foi exatamente o que aconteceu. 1-0 de cara, gol de Valência, que meio que fez as pazes com a torcida. Não que o torcedor irá esquecer dos gols perdidos contra o Fluminense, mas amenizou um pouco. Ele ganhou um tempo para respirar e tentar reconquistar a confiança de todos. O Inter em cima poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, mas mais uma vez o centroavante desperdiçou chances assim, inexplicáveis para um atacante do seu nível. Então terminou o primeiro tempo, todo mundo lembrava do jogo contra o Fluminense, do jogo contra o Atlético Mineiro, pronto. Agora o Inter morre no segundo tempo, o Grêmio vai para cima e consegue no mínimo um empate. Só que o tricolor de Renato conseguiu a proeza de entregar uma bola dominada na lateral para um contra-ataque e o 2-0, gol de Wanderson, logo no início da segunda etapa. Aí claro, ficou tudo mais difícil. O Internacional morreu, o Internacional cansou, o Grêmio aparentemente dominou, mas virar 2-0 seria muito difícil. Mas do nada o inesperado resolveu roubar a cena e dizer estou aqui. As já conhecidas deficiências técnicas do goleiro Rocher, que o colocavam como o ponto fraco do sistema defensivo da boa seleção uruguaia, resolveram entrar em campo e recolocar os comandados de Renato Portaluppi no clássico. Tarde infeliz do goleiro colorado poderia significar uma reação para o tricolor. Reação essa que não veio por uma razão fácil de compreender. O Grêmio foi o Grêmio de sempre. Porque tinha gente que dizia assim, não, o tricolor deve levar vantagem no Grenal porque o Inter chega destruído e o time de Renato descansado.
Eu dizia, olha, cuidado. Pode acontecer que o Inter entre motivado e o Grêmio acomodado. E foi o que aconteceu. Cara, se fosse uma exceção, tudo bem, mas não é. Esse tem sido o Grêmio jogando fora da arena. E por quê? É coincidência? Não. Primeiro, entre todas as equipes da Série A, sem dúvida alguma, o Grêmio foi aquele que fez as piores contratações no meio do ano. Quem chegou não acrescentou nada. JP, Natan, Iturbe. Olha, eu posso citar? Nenhum. Nenhum disse a que veio. O Grêmio é o mesmo Grêmio da boa campanha do primeiro turno, só que agora os adversários estão diferentes, reforçados. O Tricolor simplesmente não joga. O Tricolor não sabe se armar para enfrentar a pressão de adversários atuando nos seus estádios. O Grêmio é o símbolo da teimosia ou da incompetência, ou dos preparos. Eu explico. O Renato tem um sistema de jogo. O Renato, ele ficou o ano todo dizendo que precisava de um ponta, de um atacante que atuasse pela esquerda rápido para ser parceiro de Soares, o grande Soares. Agora eu pergunto, qual treinador não sonha com um atacante assim? O Inter tem. O Inter tem Wanderson. O Inter tem Pedro Henrique, que agora está machucado. O Inter tem de sobra. O Grêmio não tem. Aí no meio do ano vai e contrata quem? JP, um bonde, parado, é mau jogador? Não, mas é um atacante, aquele, sabe, aquele cara que é para fazer pivô, aquele cara é lento. E é a verdade do Grêmio. O Grêmio tem time forte, alguns veteranos, mas um time lento, sem explosão, sem intensidade. E o Renato continua teimando naquele sistema de jogo que depende de um parceiro para o seu centroavante. Cara, esse tipo de jogador não está livre no mercado. Quem não gostaria de ter um Paulinho ao lado de Soares? Ou até aquele Michel, se estivesse jogando o que jogava quando saiu do Flamengo. Quem não gostaria? Só que o Grêmio não tem porque não contratou. E Renato insiste no mesmo sistema de jogo. Aí, quando o Grêmio está jogando fora, é toquinho pra lá, toquinho pra cá, toquinho pra lá, toquinho pra cá, perde a bola, contra-ataque, sistema defensivo. Uma piada, gol dos adversários. O Grêmio é um time dispersos. O Grêmio, os jogadores jogam longe um do outro. O Grêmio não tem uma jogada, não tem o que a gente chama de tática. O Grêmio vive de lampejos, de Soares, vive de bolas espirradas, vive de cruzamentos. O Grêmio é um time apático. Aí a gente vê o treinador fora de campo xingando porque os jogadores não fazem aquilo que ele pede, mas pelo amor de Deus, ninguém dá o que não tem. Jogador não é uma peça de engrenagem que a gente vai ali, coloca e boa, não. É um ser humano, ele tem limitações, ele tem características. O time do Grêmio não sabe jogar da forma que o Renato quer que ele jogue fora de casa. Não sabe, não tem como. A gente não pode querer adaptar um ser humano a um sistema. Muito pelo contrário, o sistema tem que se adaptar às deficiências dos jogadores do elenco. E Renato não muda a sua forma de jogar. É a pergunta de novo. Teimosia ou incompetência? Será que Renato não quer enxergar que jogando assim no segundo turno, o Grêmio será saco de pancada fora da arena? Ou de repente ele até gostaria de mudar, mas não sabe como? Sabe qual uma contratação que eu acho que cairia como uma luva para o Grêmio hoje? Um auxiliar técnico para Renato. Mas não um estagiário em início de carreira. Não. Um técnico tarimbado, calejado, conhecedor do futebol, que pudesse orientar e mostrar o caminho para Renato. Aí seria perfeito. Teríamos um estrategista e um homem no comando com as características do Portaluppi, que a gente sabe todas as suas qualidades no tratar com o elenco. No passado glorioso, nós tivemos uma dupla nesse nível, Renato Portaluppi e Espinosa. Está na hora do Grêmio repetir a receita que deu certo.
E não ter brigas de egos, não. Quem manda aqui sou eu. Também não adianta botar um nome esse homem disser que, olha, o time não pode jogar assim, tem que jogar assado, e o Renato dizer que quem manda aqui sou eu. Aí ferrou. Aí será o mesmo que nada. Mas nem tudo foi terror no triste domingo gremista, muito pelo contrário. Resultados paralelos ajudaram. Os concorrentes diretos na luta pela Libertadores também patinaram. O Tricolor se manteve no G4 e segue em terceiro lugar. Ah, mas o Botafogo venceu e se distanciou. Mas e daí? Título? Eu vou repetir, título? Só ingênuo poderia acreditar nessa possibilidade. Embora a matemática dissesse ser possível, a equipe teria que partir para um sprint final esmagador. Está na cara, não tem intensidade para isso. É aquele devagar, quase parando, irregular, que a gente nunca sabe qual o futebol que apresentará na rodada seguinte. E a outra, e sem dúvida alguma, a melhor das notícias: Jeromel voltou. Não é mais o mesmo Jeromito de anos atrás, mas continua anos-luz à frente das outras opções na zaga gremista. Três a 2 foi justo, uma vitória limpa, e cá entre nós ficou barato para o Grêmio, porque o Inter fez 3, mas criou para fazer 4-5. O Grêmio não criou nada. O Grêmio não teve uma única chance de gol clara. Teve 2 chutes despretensiosos, um de João Pedro com a perna esquerda, fraco, rasteiro, fora da área, e outro uma falta, teoricamente mal cobrada, por Soares, que furou a barreira, e nos 2 lances o Rocher mostrou as suas deficiências históricas, a gente vinha falando. Rocher é um grande goleiro debaixo dos paus, ele faz milagres em porradas, em defesas extraordinárias, que ele tem aquela força, aquela estatura para chegar onde ninguém chega. Mas Rocher, ele é fraco. Ele lembra o goleiro Vitor, que jogou muito bem pelo Grêmio, fez sucesso pelo Atlético Mineiro. Ele é muito grande e ele não tem poder de reação para chegar em bolas inesperadas com a visão coberta. E foi exatamente o que aconteceu nos 2 gols do Grêmio. O chute de J. Pedro, muitos zagueiros, muitas pernas na sua frente. Quando ele viu aquela bolinha rasteira, chegou nele e não teve a velocidade para buscá-la. E a falta cobrada despretensiosamente por Soares, quando passou a barreira, pronto, Rocher já estava vendido. Então o Grêmio, se o resultado fosse 3 a 0, seria perfeito. O Grêmio não criou nada. Mas o Rocher, dentro das suas limitações, deu uma mãozinha. Mas entre mortos e feridos foi aquilo que nós comentamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, o link está aqui embaixo, dê uma olhada. O Grenal teria 3 resultados. Vitória de um, vitória de outro, empate. Mas, explicando. Empate não seria bom para nenhum dos 2. Mas cairia no tá ruim, mas tá bom. Vamos pegar esse pontinho, vamos sair sem arranhões do clássico, vamos tentar algo melhor no futuro. A vitória do Grêmio serviria para alimentar uma ilusão de poder chegar muito mais longe, daria força. A vitória do Inter seria a volta por cima, o continuar, o energizar, unir o elenco com a torcida. E as derrotas? Bom, se o Grêmio perdesse, como perdeu, sofreria menos. Porque apenas o torcedor gremista, como está acontecendo hoje, perceberia que o time é aquilo ali, é um time irregular, é um time de altos e baixos, é um time sem padrão de jogo, é um time lento, e que já chegou longe demais, e de repente, com um pouco de sorte, pode alcançar, quem sabe, uma pré-Libertadores. Já o Inter, se perdesse, aí sim, aí seria o caos. Estádio cheio, a torcida apoiando, apesar da derrota contra o Fluminense. A derrota, o cheiro da derrota começaria com vaias, depois fora de estádio, quebradeira, o técnico cairia, o Barcelos veria sua campanha de reeleição naufragar, seria o caos. Então, o Inter ganhou uma sobrevida do seu rival. Em resumo, vamos ao que é real. 26 rodadas jogadas, 12 por jogar, 36 pontos a serem disputados. O Inter ganhou fôlego com 32, está a 5
da zona de rebaixamento, mas enfrenta um Atlético Paranaense fora de casa depois da data FIFA. É jogo duro. Vasco, Santos, Goiás mostraram que estão melhores do que estavam no primeiro turno. Então, uma derrota colorada, dependendo da combinação, já pode colocá-lo na porta novamente do Z4. Ou seja, ou o Inter enfileira um bom número de pontos conquistados, ou vai viver nessa tortura até a última rodada. São 36 pontos. O Inter precisa ganhar 14. Poxa, não é nenhuma quantidade absurda. Aí chegará nos 46, matematicamente, aconteça o que acontecer, estará livre da Série B. Mas o Colorado precisa sonhar muito mais, ele é grande demais para se contentar em não cair. No mínimo uma Sul-Americana. Aí já precisaria de uns 3 a 4 pontinhos a mais. Aí já chega a 50% dos pontos conquistados. É uma correria. Libertadores? Libertadores para o Inter hoje é o mesmo que o Grêmio sonhar com o título. É um devaneio. Pode acontecer? Pode. Futebol, o impossível muitas vezes é resumido ao improvável. Só que não vamos pensar de uma maneira tão ingênua. E o Grêmio? O Grêmio, estacionado ali nos 44 pontos, ele tem que sonhar com a pré. E para chegar à pré-Libertadores, ele tem que, no mínimo, para se garantir, fazer 16 pontos dos que ainda tem a disputar para chegar a 60 pontos. Agora, é claro, se por acaso Fluminense for campeão da Libertadores, Fortaleza for campeão da Sul-Americana, abrem-se outras vagas. Mas o Grêmio tem que pensar nele. E para pensar nele, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender que tem que aprender a jogar fora de casa. Aí, para isso, Renato Portaluppi tem que aceitar que o seu sistema de jogo não pode ser colocado em prática com os jogadores que ele tem no elenco. Se ele não aceitar isso, se ele não buscar uma solução, não adiantará ficar dando chilique na beira do campo. Porque, sem dúvida alguma, se o Grêmio perder essa vaga na Libertadores, ele será o grande responsável.